Boa noite pessoal, mais uma noite juntos, falando da bem-aventurança da Palavra de Deus, mais uma noite juntos, entendendo o que está acontecendo nos dias de hoje, nos dias de ontem, nos dias de amanhã. A gente tem ensinado sobre o Apocalipse ser um livro sobre presente, passado e futuro. Passado, presente e futuro. Jesus, quando veio e apareceu na visão para João na ilha de Patmos, ele falou que ia contar aquilo que ele tinha visto, aquilo que ele ia ver e aquilo que ia acontecer, para ele contar tudo. Nós vamos falar um pouco sobre isso, como é que se aplica às nossas vidas. Então, espero que você esteja já sinalizando, convidando muitas pessoas para entrarem com a gente. Vamos estar juntos falando do Apocalipse, porque isso vem me assustando, algumas revelações, alguns áudios, alguns vídeos, que infelizmente às vezes caem nas mãos de pessoas novas na igreja, e que se apavoram, obviamente, porque sim, tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer. Muitas coisas bem piores do que está acontecendo hoje vai acontecer, mas os sinais bíblicos, pelo nosso entendimento e da grande maioria da igreja, sem ninguém poder afirmar estar 100% certo, isso no mínimo é de bom senso, antes até de ser humilde, a gente precisa ter um pouco de noção das coisas, não precisa decorar o livro, até porque a Bíblia ela fala de muitas bem-aventuranças, ou seja, de muitos resultados positivos e de bênçãos nas nossas vidas por ouvir o Apocalipse. Quando João recebeu esse livro, essa visão na ilha de Patmos, e que o anjo entregou essa visão para ele, foi o envio de um anjo, ele tem essa visão de Cristo glorificado. A Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que leem, porque, claro, não haviam muitos livros na época como existem hoje. Então, João escreveu um livro apocalíptico inteiro, com uma parte de revelação para cada igreja. Precisamos entender um pouco do conceito histórico da época, sem viajarmos muito na história, para a gente entender o que acontecia na época. A recém-implantada Igreja de Cristo, porque Apocalipse foi escrito pela maioria dos estudiosos entre 80 e 90 depois de Cristo, a igreja foi destruída, a igreja não, o judaísmo, o Império Romano, muitas coisas aconteceram a nível de destruições naquela época, que levavam algumas pessoas a pensarem que aquilo que João viu era só para o Império Romano da época. Então a gente precisa entender o conceito histórico. Havia uma grande perseguição, uma perseguição enorme, porque essas igrejas eram na costa da Ásia. Hoje fica lá, quando se vê na televisão, em algum jornal, hoje é a Turquia, nesse mesmo lugar. E por que as 7 igrejas são a 55 quilômetros no máximo uma da outra? Nosso Jesus Cristo é o rei da logística. Aí você vai falar, puxa vida, mas justamente essas 7 igrejas, a 55 quilômetros no máximo uma da outra, as cartas só vão para essas 7? Não tinha igreja a 200 quilômetros, a 300? Só essas 7 eram boas? O entendimento que todos os teólogos têm sobre isso é que essas igrejas elas completavam, o número 7, elas completavam tudo aquilo que acontecia em todas as igrejas do mundo e que aconteceria durante toda a história e que aconteceria antes da segunda vinda de Jesus no Apocalipse. Aí falo eu, Zé Carlos, que tem estudado bastante isso, tudo que eu li de teólogos importantes eu consigo falar para vocês, as coisas que interessam, mas isso é um discernimento meu, no pessoal foi meu, porque por que Cristo para essas 7 igrejas, Então a gente em confecção, em varejo, quando a gente faz uma compra,
a gente compra o mix, né, o sortimento adequado de produtos para um bom planejamento. Eu diria que essas igrejas, veja, e falo eu, tá? Mas todos os teólogos estão estudando isso, eles não chegaram a uma conclusão 100%. A minha definição, você pode pensar nela ou não, é de que o sortimento dessas igrejas era completo. Ele tinha todas as cores, todos os tamanhos. É como se você pegasse lá uma calça jeans, por exemplo, que tem de 34 a 48 para vestir todas as pessoas. Tem todas as lavagens, todas as cores. Então essas igrejas, elas formavam um mix adequado naquela região, que não daria trabalho logístico para que o anjo da igreja entregasse. Há uma dúvida dos teólogos de quem seria esse anjo da igreja. Uma parte acredita que sejam anjos. Eu particularmente tenho a minha definição que não poderiam ser anjos, porque para que Deus falaria isso para anjos na frente do João se eles estão no céu o tempo todo com Deus? Então acredita que sejam mensageiros e até líderes das próprias igrejas, mas isso é uma conclusão que não muda a história daquilo que a gente quer contar para vocês. É uma abertura que eu estou fazendo para esperando as pessoas entrarem. A gente tem muita gente entrando. Quem perder isso não vai perder o teor da mensagem, mas são curiosidades de quem estuda, de quem se pergunta, bastante interessantes. Outra coisa que a gente precisa entender é que, além essas igrejas, elas tinham, as 7 igrejas, elas tinham visto, o que João tinha visto? Ele tinha visto Jesus glorificado. Quem que é Jesus glorificado? João viu Jesus com cabelos brancos, significado profético disso, eternidade. Sabedoria, né? Quando você vê um ancião de cabelos brancos, e Jesus é um ancião de dias, significa que ele tem a sabedoria de toda a eternidade com ele. Ele é o início, ele é o fim e o meio. Ele é o alfa e o ômega. O que significam os olhos de fogo de Jesus? É que ele penetra em todas as coisas, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, e os olhos dele, olhos de fogo, são olhos de purificação e olhos de juízo. Outra coisa que João vê maravilhosamente de Cristo glorificado são os pés de latão. O latão significa imutabilidade de Jesus Cristo. Jesus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso que não é muito difícil você entender o Apocalipse se você não se ativer às 7 taças, os 7 trombetas, as 7 coroas, os 7 selos. Esse é o problema das pessoas que querem ler o Apocalipse como se fosse uma novela, um livro futurístico. Sim, ele é uma história, mais que uma novela, ele é uma história em série. Sim, ele é um livro futurístico. Mas quando a gente procura ler o livro de Apocalipse como um manual de princípios de vida individual para a igreja, e aí Jesus fala que há 7 bem-aventuranças, 7 felicidades para quem lê esse livro, nós não vamos nos perder quando Jesus voltar. Existem várias correntes interpretativas do livro de Apocalipse. Eu vou dar alguns nomes aqui, você não precisa gravar nada disso, mas tem os que acreditam que o livro é preterista, ou seja, é só para o passado, para aquelas igrejas do passado. Tem outros que acreditam que é futurista, que é só para as igrejas que vêm da época do final dos tempos. Tem outros que acreditam que é para todas as igrejas da história, historicista. Tem outros que não acreditam que não é para nada disso. Eles acreditam que é uma simbologia para princípios idealistas sobre a igreja. A nossa opinião é para tudo isso. Veja, vamos pensar bem simplesmente que de repente o Apocalipse está aí à porta de verdade. Pergunto eu para você, as cartas de Apocalipse, se forem para as igrejas do futuro, elas não serviram para sustentar todas as igrejas da história até agora? Sim, serviram. Imagina que o anticristo verdadeiro não tenha sido Hitler, não tenha sido o imperador Domiciano, não tenha sido o Nero. Você acha que essas cartas de igreja não serviram para aquelas igrejas que estavam sendo martirizadas como as igrejas da costa da Ásia? Sim, serviram. Vocês acham que essas cartas não servem para as igrejas de agora, inclusive para a nossa?
Quando Jesus alerta sobre prevalecer na fé, não prevalecer em ser mornos, não ser uma igreja indiferente, não ser uma igreja de heresias, não ser uma igreja de imoralismo, não ser uma igreja de humanismo. Vocês acham que é só para a igreja do passado? Ou para a igreja do futuro? Ou vocês acham que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A igreja que vai encontrar com Jesus, ela é a igreja que tem todas essas qualidades no final. Então, agora entrando mais, que a gente viu que bastante gente entrou, vocês já avisaram todo mundo, eu estou vendo bastante gente entrar, vamos mais conclusivamente entender que o livro de Apocalipse significa revelação. Revelação do que João viu no passado, um Jesus como um sacerdote enorme com um cinto de ouro e com a direita, a sua mão direita, as 7 estrelas que significavam as 7 igrejas. Esse Jesus, além de ter os olhos que eu falei, os pés de latão, os cabelos brancos, ele tinha voz como a voz de muitas águas. Profeticamente isso significa trovoada, catarata, governo, poder. Esse Jesus, o Alfa e o Ômega, ele vem para mostrar uma situação dessas igrejas, tanto das igrejas da Ásia Antiga, como da igreja de toda a história, como da igreja de amanhã e de antes de Jesus voltar. E ele faz alguns elogios para essas igrejas. E os elogios são muito parecidos, por isso que eu digo para vocês, quando você não fica preocupado nem com o nome das igrejas, a gente pregou lá, se você quiser entrar no canal do YouTube, tem a pregação lá do nome de cada igreja, mas nem precisa saber o nome, se é Esmirna, nem precisa saber disso, para entender o mix, o sortimento das igrejas de Jesus. Ele elogia as igrejas que mantiveram a fé, as igrejas que mantiveram a paciência, a perseverança. Curiosamente, são as igrejas que mantiveram o fruto do Espírito. Gálatas. Quais as pessoas que vão para o céu na volta de Jesus? As pessoas que mantiverem o fruto do Espírito. Paciência, fé, mansidão, amor, longanimidade. Por isso que não dá para acreditar, não dá para a gente acreditar, conhecendo a Bíblia, que uma igreja que tem o Espírito Santo não tenha fé, não tenha domínio próprio, ou uma pessoa não tenha amor, não tenha mansidão. Este conhecimento sobre as igrejas que servem para a sua vida vai te ajudar a não cair nas ciladas das falsas pregações, dos falsos profetas e de pessoas imaturas que ficam ouvindo tudo que é tipo de pregação, entra numa, sai da outra, e esses sim provavelmente vão perder a volta de Jesus. Imagina que se Jesus estivesse voltando durante uma pregação, essa pessoa está lá de repente no Instagram, põe para lá, põe para cá, assiste aqui, depois assiste, bom, Jesus voltou. Ela perdeu o começo, o meio e fim da história. Uma pregação, ela tem começo, meio e fim, é que nem a história da Bíblia. Tem o começo, que Jesus mostrou para João, tem o meio, que é a história da igreja até hoje, e tem o fim. Cuidado para você não ficar pulando de igreja, trocando de igreja, acreditando em todo mundo. Muda. Por quê? Porque você pode perder. Você pode perder a volta de Jesus Cristo. Mas antes de ser assim tão drástico e de sinalizar sobre a perda da volta de Jesus, eu quero te sinalizar de perder a grande bem-aventurança, a felicidade, que é de seguir os princípios de Apocalipse da Bíblia para viver uma vida antes de Jesus voltar de maturidade no Evangelho. E maturidade significa fazer a vontade de Deus. Então, essas 7 igrejas, elas foram elogiadas pelo fruto do Espírito, por manter isso, mesmo na grande hora da perseguição. Havia uma grande perseguição. Imagina que todo mundo que perseguiu Jesus, vocês lembram das pregações de Jesus? Todo aquele povo que estava na perseguição de Jesus, na crucificação, era o mesmo povo que estava no Império Romano, na costa da Ásia, porque a costa da Ásia era o Império Romano, capital Éfeso, era o mesmo povo. Zé Carlos, quem era o mesmo povo? Não tinha o mesmo nome. 70, 80 anos depois, alguns já tinham morrido. Mas ainda eram os religiosos, fariseus, perseguidores de Paulo, perseguidores de Jesus. Ainda eram os pagãos, que são os ímpios. E ainda eram os imperadores. Do mesmo jeito que tinha Pilatos,
E daqui a pouco eu lembro do outro nome do outro imperador que ironizou Jesus, que satirizou Jesus. Da mesma forma que havia Roma ali estava envolvida, Roma está muito mais forte agora do que estava antes. Roma, antes da destruição, está muito mais forte. A perseguição continua, né? Muitos cristãos sendo martirizados. O primeiro martírio na igreja da Ásia foi na igreja de Esmirna. A gente falou sobre isso. Então você imagina as igrejas vendo martírio, culto a imperadores, estátuas feitas para imperadores, e quem não se dobrasse, assim como Daniel, quem não se dobrasse ia ser sacrificado. Grandes misticismos naquela época, associações comerciais poderosas com os seus deuses. Então, Jesus, ele elogia essas igrejas, só uma igreja não foi elogiada, presta atenção, para você guardar o cerne de tudo isso. Eu estou nas cenas também dos capítulos anteriores. Só uma igreja não foi elogiada, a igreja de Laodiceia. Por quê? Porque Jesus falou, eu prefiro que você seja frio, porque aí eu te critico, ou que você seja quente, porque aí eu te elogio. Como você não é frio nem quente, eu te vomito, porque morno não me interessa. Simples assim. A única igreja que não recebeu elogio é a igreja indiferente. E uma igreja indiferente que não percebia que estava sendo indiferente. Duas igrejas foram extremamente elogiadas, a igreja de Mirra, de Esmirna, e a igreja de Filadélfia. Porque mantiveram a sua fé, sua paciência, sua perseverança, e lhes foi prometido para todas as igrejas morar com Jesus na eternidade, a coroa da vida, a árvore da vida, a pedra branca, que significa inocência, governo sobre as nações, governo no reino de Deus. Mas a parte de tudo isso, o que eu quero que você preste atenção para você não cair em conversa fiada, é que todas essas igrejas, mesmo as criticadas, mesmo a de Laodiceia, Jesus deu uma palavra, que se elas se arrependessem, elas ainda se manteriam na volta de Jesus. Então, sempre há tempo. Só não vai haver tempo quando Jesus já estiver voltado. Até o encontro de Jesus, o arrebatamento, há tempo. Há tempo até depois, mas eu vou ser, ou pastor de igreja, não vou querer que a minha igreja fique na grande tribulação. É disso que nós vamos falar. Perdão. Então essas 7 igrejas, elas viram e receberam de Jesus um manual. Só que eu quero ler com vocês agora, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 3, versículo 10, por favor. Eu vou ler para vocês. Apocalipse 3, versículo 10. Eu vou ler, perdão, está tão maravilhoso que eu vou ler desde o 7º, porque a Filadélfia é a igreja que recebeu nota 10, digamos assim, que foi altamente elogiada, e ela nos dá uma base de quem vai estar no arrebatamento se seguir esse modelo de Filadélfia. Queremos ser uma pessoa de Filadélfia, queremos ser a igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, que é Jesus, o que é verdadeiro, que é Jesus, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. O que fecha e ninguém abre. Eis que eu sei das tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a palavra, a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então, quem são as igrejas e as pessoas que vão ser arrebatadas, que a gente vai falar disso, por Jesus? Olha aqui quem são essas pessoas. As pessoas que, tendo pouca força, não desistem. Tendo pouca força, sendo perseguidos, se você foi chamado para um ministério, se Deus te colocou no ministério, aconteça o que acontecer, não desiste. A não ser heresia, obviamente, não desiste. Se Deus te deu um ministério, não olhem para homens, não desiste. Aqui vos fala alguém que está 20 anos nessa batalha.
sem desistir, e muitas vezes tendo muito pouca força. Mas olha aqui o que Jesus está falando. Ainda que se você me guardar, ainda que tivesse pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não negue o nome de Jesus para as pessoas que estão perto de você, pregue o evangelho. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Portanto, existe uma sinagoga de Satanás. Existem israelitas, muitos que estão sendo salvos hoje ainda. E muitos israelitas, desde o Pentecoste, desde Nicodemos e outros, muitos deles respeitavam e gostavam de Jesus. Muitos israelitas sempre estarão sendo alcançados. Mas como existe a sinagoga do falso cristão, diabólico dos falsos profetas, também tem a sinagoga de Satanás. Que se dizem judeus e não são, e mentem. Que se dizem cristãos e não são, e mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés. Essas pessoas Deus vai colocar, essas igrejas, para vir prostrarem aos nossos pés. E saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, olha, a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Presta atenção nisso. Eu fui lá atrás. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, hora da tentação que há de vir em todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O que Jesus está prometendo? Vai ter uma grande tribulação, vai ter uma grande tentação. E se você for fiel, eu vou te guardar. Alguns teólogos, estudiosos não entendem assim. Tem igrejas que acham, ou tem estudiosos que acham, que a igreja vai estar junto nesta grande hora de tentação. Que a Bíblia diz que... Eu não acho que Jesus, honestamente, estando isso escrito, eu não acho que Jesus faria isso, mas eu não estou aqui para achar, o versículo diz claramente. Agora, vamos lá em Tessalonicenses. Vamos ler 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, 1 Tessa, para você anotar, se não puder abrir rápido, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, não vem no jumentinho, com voz de arcanjo, voz de muitas águas poderosa, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre na glória. Ou seja, existe uma promessa de arrebatamento, de rapto, de tirada da igreja de cena. Por que eu acredito nessa tese e não desrespeito as outras? Porque do capítulo 4 que nós vamos começar, a gente estudou até o capítulo 3, onde mostramos Cristo glorificado, a igreja. Do capítulo 4 até o capítulo 20, a palavra igreja não aparece mais. A igreja só volta a aparecer lá pelo capítulo 19 e 20. A igreja será retirada. Então, quando eu digo para vocês que existem várias interpretações, e a gente não precisa ficar guardando o nome agora, mas alguns acreditam também dentro dessas interpretações que a igreja vai passar por essa tribulação enorme com o mundo todo, com Israel, com os ímpios. Há outros que acreditam que a igreja vai ser retirada na metade da grande tribulação, 3 anos e meio. Há outros que acreditam que a igreja vai sair antes da grande tribulação de 7 anos, a 70ª semana de Daniel. Agora, onde eu quero dizer para você que isso não importa? Isso não importa que para os 3 tipos de pessoas que acreditam, cada um num tipo de tempo que Jesus volta, se você tiver, como a igreja de Filadélfia, guardando a fé, guardando a paciência, guardando a palavra de Deus, no lugar certo, na igreja que ele te colocou, lembra, eu ensinei para vocês que escolhido é estrategicamente posicionado. Se você estiver no lugar onde Jesus te colocou estrategicamente, no seu ministério, porque quem estiver sem ministério vai ter uma chance enorme de se perder,
Por quê? Não estou te ameaçando, é porque quem está sem ministério normalmente está dando foco a outras áreas da vida. Está dando prioridade à família, a estudos, a outras coisas. E é possível, fica muito mais alta a probabilidade de uma pessoa que não está na lida no dia a dia, ela se perder da volta de Jesus. Por isso, mantenha-se dentro da visão que Jesus te colocou. Mantenha-se dentro do ministério que Jesus te colocou. Mantenha-se dentro da visão celestial. Por quê? Porque a visão de ir, de pregar o evangelho a todas as criaturas da terra, porque a volta de Jesus só vem quando todo o evangelho for pregado. E ele vai te avisar, nós vamos perceber. E se você estiver junto com essa congregação que Deus te colocou, a chance de se perder é muito pequena, porque nos últimos dias muitos serão enganados. Muitos até de dentro da igreja. Porque um dos sintomas do final dos tempos, seja quanto tempo durar, mas com certeza ele vem antes da grande tribulação, aí ninguém sabe, Jesus falou que vem como um ladrão. Um dos sinais é a chamada apostasia. O que é apostasia? O amor está se esfriando. Esse processo já existe no mundo. Existe uma apostasia. Vai acontecer dentro da igreja? Sim. Algumas igrejas, como a igreja de Laodiceia, o amor estava frio. Morno, perdão. Outra igreja, o amor estava morto. Agora, não dá para dizer que em todas, porque a igreja de Filadélfia, que é essa que nós lemos, a igreja de Esmirna, elas foram elogiadas, porque elas mantiveram a fé e o amor numa hora onde todo mundo estava esfriando por causa da perseguição. É parecido o que essa igreja, por isso que muitos pensam que essas profecias eram só para essa época, os preteristas. O que nós vamos passar no futuro é bem parecido com o que essas pessoas passaram no passado, que estamos passando no presente. Tem muitos países que o evangelho não pode ser pregado, que há muita perseguição. E independente do Brasil não ter ainda uma perseguição para isso, sempre há perseguição dos servos de Satanás no seu trabalho, das pessoas que não conhecem Jesus. Sempre vai haver um tipo de perseguição. Esse mundo vai morrer, esse sistema, na mão do maligno. Nós não somos desse mundo. E se Jesus sofreu, nós também vamos carregar a nossa cruz, diferente da cruz dele. Mas para seguir a Jesus, nós vamos ter que pegar uma cruz minimamente e segui-lo. Por isso precisamos entender do livro de Apocalipse e entender do arrebatamento. Então eu particularmente, embora respeite todas essas indicações, essas maneiras de interpretar a Bíblia, eu acredito que a igreja vai ser guardada dessa grande hora. Bom, então ou a igreja vai sair antes da grande tentação ou no meio dela, 3 anos e meio, é outra corrente. Menos mal, né, sair quando a tribulação vai ser fortíssima da metade para frente. Eu acho que daí para frente, eu não acredito que a igreja vai estar na terra. Outra coisa que a gente precisa entender é que não é só o livro de Apocalipse que fala da apostasia. O livro de Mateus 24 e 21, para você anotar depois dar uma estudadinha, fala dessa apostasia, do esfriamento da fé, do esfriamento do amor, dos falsos profetas, dos falsos cristos, da perseguição, do grande sofrimento imposto pelas mãos do espírito do anticristo. Você vai ter um anticristo, o homem do pecado, você vai ter o falso profeta, mas antes de se preocupar com a chegada de quem é essa pessoa, nós precisamos entender que o barco está em andamento. Então, o espírito de anticristo veio lá sobre Nero, o espírito de anticristo estava sobre Domiciano, imperador de Roma, estava sobre Hitler quando perseguiu os judeus. Esse sistema de hoje opera no sistema do anticristo, anti-Jesus. Sempre vai haver uma Jezabel, sempre vai existir os anticristos, não é uma coisa estanque, isto é no decorrer da história. Então, isso já vem existindo e isso vai aumentar. E por isso que eu acredito que se o diabo está de AR-15, eu sempre falei isso, Jesus derramaria por outro lado uma armadura espiritual cada dia mais poderosa, com mais poder espiritual para a gente enfrentar e vencer, porque a Bíblia diz que nós temos todas as armaduras, ou toda a armadura, para nos revestir das astutas ciladas do anticristo de Satanás
no dia mau. E ficar firme ainda. Não há o que temer. Tem que vigiar, tem que se cuidar, tem que estudar, mas não há o que temer. Não há por que ficar com os ouvidos ligados em falsos profetas. Não há porquê. E aí vamos falar um pouco de quem vai superar essa apostasia. Os fiéis. Sempre os fiéis vão ter a prerrogativa de Deus. Os falsos ensinos sobre o dia do Senhor, para vocês estudarem depois, para quando vier um videozinho, um áudiozinho apavorante, vocês estudem depois, por favor, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3, capítulo 2, versículo 3 e 4, fala já desse ministério em operação, e fala já desses falsos profetas, provavelmente com profecias e até oração em línguas, porque o diabo também ora em línguas, eles apavorando a igreja da época, sobre que naquela época já estava chegando esse dia. E aí foi que o apóstolo Paulo mandou o ensino em Tessalonicenses que nós lemos, olha, não se mova facilmente, não acredite nisso facilmente. Antes disso, vão acontecer algumas coisas. Vai acontecer a apostasia muito grande, eu não creio que a gente tenha chegado nela, e vai conhecer e dar os dois sinais. A manifestação do homem do pecado, a grande besta, vamos dizer assim, não só o espírito dela que atua, ela só vai acontecer depois que o Espírito Santo for retirado. O Espírito Santo vai ser retirado, porque o Espírito Santo é que restringe, é aquele que restringe. Esse ser tirado não quer dizer que ele não vai existir para o cristão, quer dizer que ele precisa sair de cena, o Espírito Santo, com essa atuação maravilhosa que ele vai ter cada dia mais no final dos tempos, para que o espírito do anticristo, o próprio anticristo venha, o que restringe a exacerbação do pecado e o anticristo de aparecer oficialmente, é o Espírito Santo. Então tem que acontecer o aparecimento do anticristo e a retirada do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que está restringindo e que está, de uma certa forma, segurando, porque ele convence do pecado e da justiça e do juízo. Agora, indo um pouquinho para o arrebatamento, a gente precisa entender que esse arrebatamento vai ser num piscar de olhos. Então Jesus vem numa hora inesperada, mas ele vem aparecendo, como a gente leu, nas nuvens, ele aparece no Monte das Oliveiras, justamente no monte onde ele pregou sua primeira mensagem profética. Ele aparece no Monte das Oliveiras, que vai ser cortado ao meio, no monte onde ele pregou o sermão profético. Ele aparece nas nuvens, e quando ele foi ressuscitado e ele subiu ao céu, dois anjos subiram e falaram para os discípulos, por que vocês estão olhando para cima? Porque de cima, com as nuvens, ele voltará. Ele virá. Então Jesus vem e arrebata a igreja, ou antes da grande tribulação, ou no meio, ou no final, para aqueles que são mais pessimistas em relação a esse assunto. Eu, como sempre, fui uma pessoa um pouco mais otimista, vamos dizer assim, e também pelos meus estudos, e eu não quero estar aqui de jeito nenhum, eu quero ser arrebatado junto com a igreja do meio para trás. Então eu estou preferindo acreditar nessas versões, e tenho bastante base bíblica, e muitos têm, boa parte, talvez a maior parte da igreja acredite nessa definição. Então, como é que esse arrebatamento vai ser? Num piscar de olhos, nós vamos estar totalmente unidos com Cristo na eternidade, levados para a casa do Pai, para o céu. Nós vamos ser levados para o céu. E nós vamos encontrar com todos aqueles queridos que morreram no Senhor Jesus. Aí está um ponto importante. Muita gente me pergunta, eu vou encontrar minha mãe? Eu vou encontrar meu pai? Vai. Se você pregou, ou se alguém pregou para ele, lá no último minuto antes dele morrer, você vai encontrar com ele no céu. Você vai encontrar com ele no céu. Eu vou matar saudades, por isso que o cristão, ele fica com saudades, mas ele entende a morte de um ente querido, porque na verdade esse ente querido ele vai para melhor. Nós é que ficamos aqui na pior, sujeitos até perder a salvação,
Porque se a gente não se emendar algumas vezes de perseverar, nós aqui podemos perder a salvação, mas alguém que já morreu em Jesus já não perde mais. Já está garantido. Já está garantido. Nós vamos encontrar com essas pessoas. Então, o que isso tem que fazer no nosso coração? De esses entes queridos que não morreram ainda, então em vez de ficar nos cemitérios, olha o que Jesus falou, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Será que Jesus era mal educado? Será que Jesus era malvado? Acho que não, Deus é amor. Mas olha o que Jesus estava querendo dizer, me vem essa revelação agora. Enquanto você está preocupado com alguém que já morreu e você não pode fazer nada, você está deixando de salvar quem está vivo e você pode fazer alguma coisa. Tem pessoas que estão mortas, que morreram com parentes, que estão em depressão e deveriam estar trabalhando para não perder outros. Se é que perderam alguns. Porque se esses alguns já estão com Jesus no céu, deveriam sim sentir saudades, mas vamos vê-los. Mas aí mais ainda, acreditando que Jesus vai voltar e que existe um céu, o resultado de acreditar que existe uma volta de Jesus no céu, é isso que nós temos que entender. O resultado é ir por todo mundo e pregar o evangelho, pregar o evangelho, pregar o evangelho, pregar o evangelho. Antes do fim. Antes do fim. A nossa atitude não pode ser de uma pessoa que está assistindo uma novela, um filme. Nós temos que ser protagonistas. Depois de Jesus, no livro de Atos, que a gente estuda de quarta-feira, vamos estudar amanhã, os protagonistas, depois que encontraram com Jesus, foram os atos dos apóstolos, as atitudes. Você tem que ser camisa 10 de Deus. Você tem que jogar para frente. Você tem que jogar no ataque. Você tem que jogar agredindo o reino das trevas. Porque o reino de Deus para os seus familiares, para o seu filho, para os seus netos, porque você vai salvar talvez até a 4ª geração, o reino de Deus é conquistado na base da violência. Que violência? A violência é de enfrentar um reino de Satanás, que é uma diretoria organizada em principados, potestades, dominadores nesses séculos nas regiões celestiais, é entrar no poder do Espírito Santo para arrancar essas pessoas da mão dele, como você foi arrancado. A Bíblia diz que você foi arrancado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós precisamos ajudar a Jesus nesse processo de arrancar as pessoas do inferno. Esse é o maior papel da igreja. E por isso muitas vezes eu vos exorto e falo bastante disso, porque às vezes as pessoas ficam nessa viagem, me perdoa, profética, chamada de profética, esperando alguma coisa, uma revelação nova. Não tem revelação nova nesse sentido. A revelação nova é que a gente não sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. E que alguns sinais do Apocalipse vêm quando for a hora do Apocalipse, que não é, porque o Espírito Santo ainda está na Terra. Então, o Covid vai piorar, pode haver desemprego, mas não é um apocalipse, é um apocalipsezinho. E o que nós temos que fazer? Na medida que um tempo está chegando no final, quando você estiver jogando futebol, ou jogando voleibol, ou as mulheres que jogam futebol, ou jogando tênis, se você está perdendo o jogo, você tem que correr porque o tempo está acabando. E eu garanto para vocês que a maior parte de nós está perdendo o jogo nesse sentido. A igreja está ganhando. Mas olha o que Paulo fez com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós somos da mesma envergadura, que nós faríamos obras maiores que de Jesus, o que dirá de Paulo. E por que a igreja é tão tímida? E por que eu estou pregando o despertamento ao invés do avivamento? E por que eu estou enviando para vocês, desperta tu que dormes, Isaías 60, e Cristo te esclarecerá? E por que eu prego para vocês, buscai, trazei o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas, inclusive o céu e a eternidade, vos serão acrescentados? Amém? Dá para ouvir um amém assim, um sinalzinho? Eu preciso entrar no meio do Apocalipse com essa mensagem, porque senão nós vamos nos perder nas 7 taças, no quem é a característica da besta, quem não é a besta. E sendo essa besteira, nessa bestialidade toda, nós podemos nos perder, porque a Bíblia diz que se tivermos óleo na cabeça e vestes brancas, de forma alguma nós vamos perder o reino de Deus.
E o ministério é um privilégio para fazer isso. Porque além de conquistar o reino dos céus, você pode entrar no reino dos céus e de segunda época, e você pode entrar no reino como essas igrejas que foram condenadas, criticadas por Jesus, ou você pode entrar como a Filadélfia, jogar na primeira fila ali, ó, na numerada coberta. Porque isso depende de nós, a salvação não depende de nós, mas o galardão. Então por que estamos com medo? De que nós temos medo? Isso que Jesus elogiou nessas igrejas. Isso que Jesus elogiou nessas igrejas. São conceitos humanos que estão permeando a igreja, são heresias, são sentimentos que não são sentimentos bíblicos, apocalípticos. O sentimento é o viver é Cristo e o morrer é lucro. E que lucro! Mas olha o que Paulo falava, um exemplo para nós. Enquanto a minha vida servir para a edificação do evangelho, eu quero ficar aqui embaixo. Mas a hora que eu não prestar mais para isso, me leva, Senhor. Essa tem que ser a nossa vida. Então, o que nós vamos fazer no arrebatamento? Nós vamos, aqueles que morreram em Cristo, né? Pessoas, meu pai morreu em Cristo. Tive o privilégio de batizar meu pai, né, nas águas. Morreu em Cristo, está com Jesus no céu. E Deus chegou até a me dar uma visão de como ele está no céu. Porque eu tenho saudades dele, meu pai. Foi meu pai, né? Meu pai agora é o Senhor Deus, meu irmão mais velho é Jesus Cristo, mas eu tenho saudades dele. Eu vejo as fotos dele, eu sinto falta dele. Mas seria um egoísmo eu querer que ele estivesse comigo aqui no meio dessa confusão. Papai já sofria muito há 10 anos atrás, imagina agora. Imagine agora. Deus é sábio. Nós temos que ficar aqui para entender o que nós temos que fazer. Então, testemunho. Nós vamos estar unidos com Jesus, vamos para o céu, reunidos com Ele e com nossos entes queridos. Número 3. Nós vamos ser livres das aflições. Não tem Covid no céu. Não tem AIDS, não tem H1N1, não tem a China. Não tem o espírito do anticristo, porque todo mundo que era rebelde do céu já foi expulso. Está aqui na terra, rebeldia está aqui na terra, no céu não tem rebeldia. Não precisa trabalhar, não precisa sofrer, não vai ter casamento, oh glória. Não é o filme de Ghost. Por quê? Porque o casamento é colocado na Bíblia, e aí a gente vai nos casamentos, fica olhando aquele conto de fadas, a gente não ensina isso na nossa igreja. Casamento é um desafio, é um treinamento, é um grande treinamento para se manter firme na fé, para poder entrar no reino, de respeitar as autoridades da igreja, da sua casa. Mas a Bíblia diz que não vamos nos dar em casamento. É só alegria, não tem desafio, não tem opressão, não tem infidelidade, não tem o dia da ira do nosso Deus. Não vamos passar pela grande tribulação, na minha opinião. Vamos ser salvos da grande tribulação. Isso deveria nos trazer consolo, não preocupação. Numa hora dessas, os crentes, ao invés de estar em depressão dentro de casa, ou perturbados, eles deveriam estar rindo, porque se estiver acabando mesmo de fato, e daí? Ou você tem dúvida que você está salvo, ou não? E daí? E daí? Porque eu fico imaginando o que vai ser encarar essa economia depois do Covid. O que vai ser encarar as próximas eleições. O que vai ser encarar, sei lá, vai ser o militarismo que vai tomar conta do Brasil? Não sei, não dá para dizer que não. Vai ser o PT que volta? Não sei, não dá para dizer que não. Eu sei que a tendência, na medida em que nós vamos chegando para o final, é uma tendência que a Bíblia chama de operação do anticristo. Então nós precisamos entender isso e agir à altura. Nós estamos aqui de viagem. Nós estamos aqui vivendo de última hora. Filhinhos, vivam de última hora, de mala pronta. E nós precisamos fazer aquilo, ser efetivo, ser eficazes. A Bíblia ensina que as bem-aventuranças daqueles que anelam, que oram, que creem e que esperam a volta de Jesus. A Bíblia insiste que nós queiramos, para você ler depois Romanos 13:1, Apocalipse 22:12. Eu já li muitas aventuranças, não precisamos ficar com medo. Nós precisamos
Se o Apocalipse for chegar e alguns tiverem insetos que está aí à porta, paciência. Por quê? Porque aí nós vamos estudar lá para frente, tá? Não vou deixar de estudar com vocês as 7 taças, tudo isso nós vamos estudar. Mas eu quero colocar fundamento para vocês não se atrapalharem lá no meio do estudo. Isso não vai mudar a nossa vida. O que vai mudar a nossa vida é a gente abandonar Jesus, ou ser infiel à visão celestial, ou não vigiar, ou não entender aquilo que está sendo falado. Porque enquanto a gente estiver cheio do Espírito Santo, vivendo uma vida de amor, de força espiritual, salvando outras pessoas, nós não vamos perder o barco. A Arca de Noé, que é o símbolo, né, a grande tribulação, a Arca de Noé é um dos símbolos disso, a igreja sendo salva através das águas da tribulação. Por isso que eu acredito no arrebatamento. Por que Noé e a família dele não ficaram lá na inundação? Para mim isso é um símbolo de que a igreja não vai ficar na inundação. Quando começar a pancadaria, a arca já começou a flutuar no Espírito Santo lá. Já começou a flutuar no Espírito Santo. Nós precisamos entender essas coisas. Isso é o mais importante. Então quando alguém fala para você de símbolos de fogo, o céu está pegando fogo, está caindo as estrelas. Bom, eu não estou dizendo, eu não tenho procuração de Deus para dizer que não agora. Mas bom, se isto estiver vindo, provavelmente outras pessoas foram arrebatadas da sua casa, outros pastores, e nós ficamos, porque nós não fomos fiéis. É simples assim. Porque fomos deixados para trás. Porque muitos vão ser deixados para trás. Então por que eu não acredito nisso agora? Sei que isso vai acontecer. Eu não acredito, e falei para vocês desde o começo, para quem me acompanha, que a segunda parte de Joel é perigosa, os céus vão se é perigosa. Ah, mas se acontecer, pastor, a semana que vem, aí Jesus já voltou e nós ficamos, ou nós estamos junto com aquela corrente pessimista, vamos dizer assim, que está dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Aí, meu irmão, só graça. Aí só graça, porque eu não estou vendo a figura explícita do anticristo. Eu não estou vendo ele entrar no templo de Jerusalém, no templo de Salomão. Eu não estou vendo nada disso. Então não tenho como, porque esses sinais foram dados. Não foram dados muitos sinais sobre a volta de Jesus, que ele vem como ladrão. Mas sobre a grande tribulação, muitos sinais faltam ainda. Um deles é a pregação do evangelho em todo o mundo. Amém? Então, deixa eu só corrigir uma coisa. Eu sei que tem gente nossa aí cuidando da minha agenda, da nossa agenda como igreja. Eu falei que vou ensinar Apocalipse de terça à noite, hoje é terça, de sexta à noite, 20 horas, e domingo de manhã, 10 horas. Por favor, anotem para vocês que querem acompanhar essa série. Só que na sexta eu não vou poder fazer essa sexta, não porque eu não queira. Porque eu me lembrei, vocês já estão convidados, se quiserem entrar, nós temos uma palestra com Dennis Peacock, que é o autor do livro Fazendo Negócios à Maneira de Deus, que é um curso da nossa igreja. Fazendo Negócios à Maneira de Deus, como é que Deus pode agir na sua vida como executivo, como profissional. E nós conseguimos que o Dennis Peacock fizesse aí um Zoom para as pessoas que são interessadas nesse tema, na sexta-feira, justamente às 20 horas, então não vou atrapalhar. Então, só vou pregar de Apocalipse agora, domingo de manhã às 10 horas. E aí a gente vai entrar nas 7 taças, nós vamos entrar nas coisas que todo mundo gosta também de, e não tem problema gostar, de entender essa simbologia. Porque ela é importante também, todos os livros, alguns livros, Daniel, Ezequiel, Isaías, Zacarias, já tinham essa simbologia apocalíptica. Esse gênero de escrita, ele foi desenvolvido 200 anos antes de Cristo, até 200 depois de Cristo. Existem vários outros apocalipses que não passaram no concílio da igreja para ser livro inspirado. Tem outros apocalipses, vários escritos, e mesmo esse Apocalipse foi o último livro a ser reconhecido, só quase 400 anos depois da igreja, que havia um consenso. Ele era tão difícil, perigoso de ser entendido, que só 400 anos depois o pessoal entendeu que ele seria um livro no concílio da igreja para ser um livro inspirado. Então vamos orar para Deus nos trazer o Espírito Santo. Acho que temos mais 7 minutos antes de vencer o nosso horário. Lembrar vocês, nossa turma está entregando as cestas básicas do projeto Coroa de Cristo, tem o coronavírus.
nós fizemos um projeto Corona Cristos, e muitos da igreja contribuíram, alguns projetos foram levantados pela equipe social da igreja para distribuir cestas básicas. Conseguimos um número para o nosso tamanho, um número considerável de cestas básicas. Vocês vão acompanhar no nosso Instagram, nas nossas reuniões, algumas pessoas recebendo a alegria de estarem recebendo e sendo abençoadas. Isso te estimular também a continuar contribuindo, porque a quarentena vai ficar aí, essas pessoas vão ter dificuldade no mínimo mais 2, 3 meses e depois vão aparecer outras. Então esse é um projeto que a gente quer sempre estar estimulando, de a gente ajudar as pessoas que estão precisando comer, que estão com falta de alimento, e além de dar um alimento espiritual, também dar o alimento material para que essas pessoas sejam sustentadas. E estão pedindo para eu falar o horário, então vamos falar de novo, que eu não sei que horário, mas do Denis Peacock, 20 horas, sexta-feira. Meus horários, terça-feira, 20 horas. Sexta não farei em função do Denis Peacock. Sexta-feira não haverá Apocalipse, mas sim Fazendo Negócio à Maneira de Deus, no Zoom. José Carlos Sampaio pregará domingo, 10 da manhã, Apocalipse. Amanhã pregarei quarta noite, 20 horas, amanhã, livro de Atos. Domingo à tarde pregarei livro de Atos. Terça-feira que vem pregarei Apocalipse. A partir de quarta que vem nós entraremos num retiro, parece loucura, virtual. Zé Carlos, como é que faz retiro espiritual, virtual? Nós percebemos que muitas pessoas estão dentro de casa e não têm essa tranquilidade, porque não receberam essa liberação espiritual. Existem outras coisas que não são só os ensinos que nós estamos dando, que podem te tirar a tranquilidade. Nós vamos fazer um retiro para liberação, tanto para você ficar na quarentena voando, liberado para prosperar. Então, nós vamos anunciar no nosso Instagram, na quinta-feira, depois da nossa reunião. Vamos anunciar, mas vai ser quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, não vai ser um dia inteiro. Vão estar conosco os pregadores de Barueri, os pregadores do Morumbi. Nós vamos fazer uma sequência de pregações que você vai sair tão afiado que a hora que acabar a quarentena, você vai estar voando no Espírito Santo. E se Jesus voltar, nos vemos no céu. Senhor Deus e Pai, esqueci de alguma coisa, se alguém quiser mandar por aí. Esqueci aqui de dizer que nós vivemos e somos sustentados como igreja, não pelo governo, mas pelos nossos dizimistas que contribuem com essa obra. Temos um grupo fidelíssimo. E temos também ofertantes, que nos mandam ofertas do Brasil inteiro, alguns, para cestas básicas ou para manutenção. Estamos com um prédio fechado, um prédio lindo, mas vamos abrir, pagamos as despesas deles ainda, né, desse prédio, e pretendemos abrir daqui a 60 dias, 50 dias, 40 dias, e encontrar vocês lá. Mas enquanto isso, se junte conosco, nós temos ensinos em todos os níveis, porque a nossa igreja tem uma visão, que é de discipular famílias, até que cheguem à estatura do homem perfeito, ou varão perfeito, que é Jesus Cristo. Isto é possível, ser perfeito não é não errar, significa ser maduro. Conte com a gente para te ajudar nessa maturidade. Senhor, envia o teu Espírito Santo em cada pessoa que está recebendo essas revelações de princípios do Apocalipse, de princípios sobre o que é o arrebatamento, que nós vamos ser em segundos, num piscar de olhos, juntado com Jesus nos ares. Primeiro vão arrebatar aqueles que morreram em Cristo. Alguns que morreram em Cristo são ressurretos, perdão, e depois nós vamos ter os nossos corpos transformados gloriosamente. Vamos ter corpos que não vamos sofrer de aflições, depressões e etc. Vamos ter uma vida maravilhosa contigo, Jesus Cristo, encontrar com nossos entes queridos. Portanto, ajude-nos, Senhor, a mantermos firmes para a nossa salvação. Encha cada um do Espírito Santo. Eu profetizo, continuando, profetizar Ezequiel, eu profetizo sobre os ossos secos, sobre toda doença. Eu profetizo que o inverno retroceda em nome de Jesus. Eu profetizo que essa doença retroceda, que os médicos sejam curados, que os doentes sejam curados. Nós temos grupo de oração todos os dias às 19h30. Você que está aqui comigo, é só procurar a nossa mídia social, nossos grupos no Instagram, todo dia, religiosamente, às 19h30. Traga nome de enfermos, traga pedido de oração, traga suas necessidades para esse grupo. Nós vamos orar com você, se possível individualmente através desse grupo,
Porque nós sabemos que a oração é que mantém uma obra espiritual em pé. Temos muitos servos preocupados com a oração, engajados na oração, pessoas que estão vivendo essa vida de poder maravilhoso do Espírito Santo e que não vão retroceder, mas vão encontrar Jesus Cristo em nome de Jesus. Fique em paz, até amanhã estudando o livro de Atos, que o Senhor te dê uma grande noite e te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.